Um dia tranquilo no lago se transforma em pânico. Eu disse, cadê o Tom? Quando um menino de 5 anos desaparece. Me perguntei se ele estava morto. A polícia pensa que ele se afogou, mas uma vidente diz que ele está perdido na floresta. Eu conseguia ver um menino pequeno, deitado debaixo de uma árvore enorme. Tommy! O vidente estaria certo? Tommy Kennedy estaria vivo ou morto? Lago Empire, no norte do estado de Nova York, um dos melhores lugares para passar uma tarde de verão, especialmente nos anos 70. Era um lugar onde as pessoas podiam ir e relaxar, ou levar uma cesta de piquenique e passar bons momentos. Mas para Mary Kennedy, Lago Empire traz recordações de um dia que ela nunca esquecerá. Em um dia quente de verão de 1975, Mary Kennedy e sua família vão para o Lago Empire para passar o dia nadando. Meu noivo e as 2 filhas dele, Siri e Lisa, e meus 2 filhos, Ben e Tom, decidimos ir para o lago para nos divertirmos e deixarmos as crianças à vontade. Depois de nadar, Fred levou as crianças para passear na floresta. Foram as 4 crianças. Não me lembro muito bem por que eu não fui. Fred e as crianças sumiram na floresta. Enquanto eles caminhavam, eu fiquei deitada na esteira. Aproveitando o dia, relaxando, eu acho que eu devia estar lendo um livro. Mas a diversão estava prestes a acabar. Eu vi o Fred e as crianças vindo na minha direção. Todos eles estavam suados e felizes. Só que eu não vi o Tom. Tommy era o filho mais novo de Mary e tinha 5 anos. Senti um momento de pânico. O Fred chegou para mim e eu perguntei, cadê o Tom? E o Fred disse, eu mandei ele vir para cá. Fred disse que Tom não estava de sapato e reclamou que o pé doía. Ele disse, eu mandei ele de volta para você no começo da trilha. Ele estava reclamando, parecia que não queria andar. Então eu mandei ele para você. Ele achou que o Tom fosse mais competente do que era. Eu não teria feito aquilo. Ah, meu Deus. Cadê meu filho? Mãe! Socorro! Cadê todo mundo? Eu me lembro de levantar e começar a correr perto do lago, chamando por ele. Procuraram freneticamente, refazendo a trilha. Talvez ele estivesse escondido. Ele era bem travesso, gostava de fazer brincadeiras, estava sempre fazendo alguma coisa, construindo casas na árvore, explorando o campo. Ele era uma graça. Mas depois de 2 horas, nenhum sinal de Tommy. Tommy! Para piorar, uma tempestade estava a caminho. Eles perceberam que era hora de ligar para a polícia. Quando eu cheguei, Tommy já estava sumido por 2 ou 3 horas. Eram umas 4 ou 5 da tarde no momento. Dave Redseeker era um membro do esquadrão de emergência local de Spencer. Ligamos para todas as unidades de bombeiros da região. Eu lembro de ficar lá e ver os carros da polícia começando a chegar, parando ali no mato. Eles passaram o estacionamento e montaram um centro de comando ali mesmo no mato.
Cada carro tinha um rádio, emissor e receptor. Ele estava usando uma camiseta branca e shorts xadrez. Ok. Eu me lembro das pessoas chegando e se agrupando. A polícia contava tudo e falava onde elas deviam procurar para ajudar. Ninguém o encontrou no acampamento nem na área de nado. Então, sobraram 2 locais, a floresta ou o lago. Olhei para trás e estavam trazendo barcos. Só podia significar uma coisa. Um grupo de mergulhadores entrou na água para procurar Tommy. Perto do acampamento havia galhos, pedaços de tronco, coisas que, se alguém entrasse na água por lá, poderia ficar preso e não conseguir voltar à superfície. Eu estava horrorizada. Estava muito horrorizada. Eu não conseguia olhar para eles. Eu não queria nem olhar para eles. A equipe de mergulhadores procurou no lago, mas não viram sinal de Tommy. A tempestade piorava. Quando o clima piorou e a iluminação ficou bem precária, paramos com as buscas debaixo d'água. 4 horas haviam passado desde que Tommy, de 5 anos, sumira. Estava chovendo muito naquela hora. Aquilo era torrencial. E eu só pensava naquele menininho de 5 anos, com uma roupinha de banho na chuva fria, em algum lugar da floresta. Eu estava assustada por ele. A 13 quilômetros, na cidade de Spencer, o médium Phil Jordan, então com 25 anos, recebeu a notícia. Corri pelo quintal e o dono da minha casa estava na porta. E falou que um menininho tinha sumido no lago Empire. Ela disse que achavam que ele tinha se afogado no lago. Mas, de repente, o vidente teve uma visão. Ele conseguia ver Tommy. Bom, eu conseguia ver um menino pequeno. Estava deitado debaixo de uma árvore grande. Olha, eu vou te falar, aquilo me mostrou que ele estava na floresta e não no lago. Tommy Kennedy ainda estaria vivo, perdido na floresta? O vidente estaria certo? Alguém daria ouvidos a ele? No norte do estado de Nova York, havia uma busca intensa por Tommy Kennedy, um menino de 5 anos que desaparecera durante um piquenique com a família no Lago Empire. Um menininho de 5 anos. Tommy! Naquela chuva fria, eu estava assustada por ele. A tempestade piorou e o dia virou noite. Uma tempestade ficou muito ruim e muito forte, chovia muito mesmo. E claro que tinha muitos raios e trovões e ficou bem frio. O pai do garoto desaparecido, Don Kennedy, repórter local, chegou 8 horas depois do desaparecimento do filho. Ele estava fora da cidade e veio correndo para o lago. Don começou a procurar o filho desesperadamente, mas havia um novo perigo. Com os raios e trovões, ficamos com muito medo de acabar com mais pessoas perdidas além do garoto. Red Seeker não teve escolha, teve que parar as buscas. Racionalmente eu entendi. Mas meu menininho, de 5 anos, estava lá sozinho. Os pais de Tommy estavam desesperados. Don Kennedy lembrou de um artigo que tinha feito sobre um vidente local, por coincidência, Phil Jordan. Meu filho de 5 anos estava perdido. Por mim, eu teria chamado até a Guarda Nacional. Qualquer um que ajudasse a procurar meu filho e encontrá-lo. Eu não fiquei surpreso quando ele me ligou. Eu senti que a família dele ia me procurar. Ele me implorou. Queria muito que eu fosse para o lago na mesma hora. O vidente disse que poderia ajudar a encontrar o garoto, mas não no momento. Te vejo amanhã. Bom, eu sabia que se fosse lá, seria contaminado pelas ideias de todo mundo e não seguiria as minhas, as ideias do meu lado psíquico.
E eu lembro de dizer ao Dom que sentia muito, mas não podia ir no momento. Eu tinha que esperar amanhecer porque não queria perder nenhuma pista que nos ajudasse a encontrá-lo. Com a busca suspensa e o vidente se recusando a ir ao lago antes do amanhecer, Mary Kennedy perdia as esperanças. Eu me perguntava se ele estava com frio. Me perguntava se estava com medo. Me perguntava se estava morto. Mas em Spencer, o vidente Phil Jordan já estava no caso. Às vezes eu folheio a Bíblia e aponto alguma coisa. E a frase que eu apontei falava sobre uma criança indo para a floresta. De repente, o vidente teve uma visão de onde encontrar Tommy. Apesar de nunca ter ido ao Lago Empire, ele começou a fazer um mapa. A primeira coisa que eu soube é que à minha esquerda tinha 3 barcos. E eu vi uma construção na margem do lago e sabia que teria que entrar na floresta atrás da construção até achar uma clareira. Então acabei desenhando tudo no mapa. Mas o mapa grosseiramente desenhado levaria Tommy Kennedy? 5 da manhã. A tempestade acabou. Tommy Kennedy estava desaparecido há angustiantes 16 horas. Nenhum pai devia passar por uma noite como aquela. Eu não lembro como jantamos, o que falamos um para o outro. É só um vazio. Centenas de voluntários de lugares próximos se reuniram para retomar a busca. Tommy! Havia muitos caminhões de bombeiros com funcionários e pelo menos uma ambulância. Colocamos as pessoas juntas e falamos qual era o nome do menino. E os direcionamos para procurar perto do lago e na área da mata, mas nos concentramos mais na área em volta do acampamento e também na área de nado. Eu fiquei imensamente grata a todas as pessoas que apareceram. O vidente Phil Jordan também foi ao lago para ajudar nas buscas. Encontrei Dave Headseeker, um amigo meu, e um investigador encarregado. Então eu disse, bom, eu tenho um mapa. Eu fiquei chocado. Mesmo que o mapa fosse simples, as coisas que ele desenhou estavam lá. Os 3 barcos estavam exatamente onde eu tinha feito, e na margem tinha uma barraca grande. Aí eu disse, essa deve ser a construção. Vamos para trás da barraca. Mas as pessoas acharam que ele estava errado. E ele estava descrevendo uma área que não tinha sido vasculhada porque achamos que era muito remota e que era improvável que o garoto estivesse lá. Mas o vidente estava confiante que o mapa os levaria à criança perdida. Antes de começar a busca, o vidente fez um pedido incomum. Ele me pediu uma peça de roupa do Tom. Então eu perguntei a Phil Jordan se um tênis seria bom. E ele disse com certeza. A mãe dele acabou me dando tênis e prendi ele no meu cinto e me foquei no Tommy Kennedy e encontrá-lo. A equipe de resgate de 250 pessoas procurou o lado sul do lago. Tommy! 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 A área mais próxima de onde Tommy havia sido visto pela última vez. Enquanto isso, Phil Jordan e 2 voluntários equipados apenas com um mapa e um tênis do menino foram na direção oposta. Tommy! Era eu e 2 homens que eu não conhecia. Eu desejei boa sorte e eles foram para a floresta. Tommy! Phil Jordan, de 25 anos, não havia testado os poderes psíquicos em uma situação de vida ou morte como aquela. E nunca havia ido ao Lago Empire. Cadê você? Mas tinha fé no mapa. Eu sabia que a gente ia encontrar ele e seria em menos de 1 hora. Tommy! A cada passagem eu parava e falava para mim mesmo, tudo bem, temos que ir em frente. Agora temos que virar à esquerda. Tommy! Agora temos que subir aqui, temos que ir um pouco para a direita. Tommy! E eu lembro de falar comigo mesmo o tempo todo para bloquear as ideias que os outros tivessem. Cadê você, Tommy? Era um terreno irregular, tinha trilhas, mas era bem difícil.
Tinha muito mato, Cadê muitas você? árvores caídas no caminho. Aparece! Era totalmente perigoso. Seria possível um menino de 5 anos sem sapato andar tanto? O vidente estava no meio da floresta, Tommy! a 3 quilômetros de onde Tommy Kennedy desaparecera. Tommy Kennedy! E até então não haviam encontrado nada. Um dos 2 homens que estava com ele começou a duvidar. Um deles ficava falando: tudo que você descreve fica em outra direção. Tommy! Responda! Tommy! Centenas de voluntários procuravam na área onde ele deveria estar, mas também não conseguiam achar qualquer vestígio de Tommy. Nada. Era como se o Tom simplesmente tivesse evaporado. O vidente se esforçava para manter a visão. Tommy! Foi quando eu falei, olhando no mapa e segurando o tênis dele: olha, Tommy, eu tô indo, eu vou achar você. Mas então até o vidente começou a duvidar do mapa. Eu estava pronto para falar: olha, melhor olhar outra parte e voltar aqui bem mais tarde. Então Phil Jordan fez uma descoberta assustadora. Tommy! Nas margens do Lago Empire, ao norte de Nova York, Mary Kennedy aguardava desesperadamente notícias de Tommy, seu filho de 5 anos que estava desaparecido há mais de 16 horas. Era como se o Tom tivesse simplesmente evaporado. Tommy! Centenas de voluntários vasculharam a área próxima ao lago onde o garoto desaparecera, mas sem sorte. A 3 quilômetros de distância, o vidente Phil Jordan, juntamente com o mapa que fez, encontrou uma pegada de criança. Estava bem na minha frente. Eu olhei a pegada e pensei: ele deve estar perto, e senti um arrepio, sabe? A pegada convenceu o vidente de que estava no caminho certo. Eu falei para os outros que a gente precisava achar uma clareira. Não devia estar longe. Então, nós continuamos. Tommy Kennedy! E logo a gente encontrou a clareira. Aí eu olhei bem para ela e disse para mim mesmo: tudo bem, para onde você quer ir agora? Olhei para ela como um relógio, então disse que a gente precisava ir na direção do 11 e fomos para lá e tinha outro caminho na floresta. Tommy! Enquanto subia um canal, Phil ficou para trás, mas ainda conseguia ouvi-los gritando o nome de Tommy. Tommy! Então, uma resposta. Socorro! Eu tô aqui! Eu acordei com o som de pessoas me chamando. Tommy! Tommy Kennedy! Comecei a gritar: tô aqui, tô aqui. O cara que tentou me fazer mudar o caminho disse pra gente: tô ouvindo ele gritar, ele tá pedindo ajuda. Socorro! Então todo mundo correu na direção da voz. Eu tô aqui! Eu vi uns homens vindo na minha direção com um sorriso enorme. Achamos! Eu fiquei bastante aliviado por terem me achado. Todo mundo parabenizou o Phil Jordan. Eu consegui perceber na hora que ele era o responsável por terem me achado. Eu caí e me ajoelhei e agradeci a Deus por ter me dado essa habilidade e chorei, sabe, solucei, foi muito emocionante. Ele estava com medo de ter feito coisa errada. Ele estava com medo de que a gente brigasse com ele e foi o contrário. Todos eles ficaram gratos. Tommy Kennedy estava sumido por mais de 16 horas. Um dos voluntários lembrou Phil da previsão que ele havia feito. Ele falou 58 minutos, aí eu disse: como assim? Aí ele disse: você disse que a gente acharia ele numa hora e faz 58 minutos que começamos. Os homens levaram Tommy até a estrada mais próxima. Eles tinham walkie-talkies e pediram ajuda. Então uma ambulância chegou na estrada que não era muito longe de onde o Tommy estava. E a notícia de que Tommy estava bem foi transmitida ao lago. Alguém chegou e me disse que o Tom finalmente tinha sido encontrado. Foi como entrar no paraíso. Fiquei tão grata por isso. E quase na mesma hora, ele chegou. Depois de quase 2 dias de angústia, mãe e filho se reencontraram. Ele disse: eu estava acampando, mãe. Eu dormi perto de uma árvore. Foi um milagre.
O milagre ele ter sido encontrado e um milagre ele estar bem. As visões de Phil Jordan estavam certas desde o início. Tommy Kennedy não estava perto do lago. Pelo contrário, havia entrado na floresta. Eu comecei a chorar e reclamar enquanto voltava. E tenho certeza de que isso fez eu me perder. Provavelmente não estava prestando atenção nas marcas do caminho. Comecei a correr em círculos e, depois de um tempo, as nuvens ficaram pretas. Quando eu vi o primeiro raio, fiquei aterrorizado e comecei a correr e correr e correr. Molhado, assustado e exausto, ele lembrou que a mãe havia ensinado. Eu ensinei medidas de segurança para os meus filhos, como não fique perto da água quando houver raios e procure sempre um abrigo. Eu cheguei numa espécie de clareira e achei um galho bem grande para me esconder de animais selvagens. Phil desenhou a mesma clareira no mapa. Eu estava completamente exausto na hora, por isso não tive problema nenhum para dormir. Como um vidente com um mapa rudimentar teve sucesso quando 200 voluntários falharam? Se não tivesse sido por Phil, o mapa e as habilidades dele, teríamos demorado muito para encontrá-lo ou nem encontraríamos. Eu tenho certeza de que Phil Jordan salvou a vida do Tom. A notícia de que Phil Jordan havia encontrado o garoto usando seus poderes psíquicos se espalhou. Até o xerife local, que não tinha o hábito de usar paranormais, reconheceu a conquista. Ele disse que queria que eu virasse um representante para que, caso tivessem outros casos do tipo, eu pudesse trabalhar mais livremente com a lei. Que Deus me ajude. Na época, Phil era o único vidente oficial que eu sabia que existia em Nova York. A incrível conquista de Phil Jordan no Lago Empire abriu caminho para videntes dos Estados Unidos ajudarem a polícia a resolver casos difíceis. Foi uma honra ser nomeado representante, porque naquela época os videntes estavam começando a ser usados no trabalho policial. Já faz 32 anos desde que o vidente Phil Jordan encontrou o pequeno Tommy Kennedy perdido na floresta e eles não tinham se visto. Até hoje. Como vai? Tudo bem? Puxa, que bom te ver. Phil ainda tem o tênis que o ajudou a encontrar Tommy há muitos anos. Coloquei no meu cinto e falei: tudo bem, Tommy, me diz onde é que você tá. Lembra disso? Lembro. Lembro de correr na floresta, dos relâmpagos. Lembro de achar um galho para dormir. Para bater num urso. Exato. É como se um garoto de 5 anos você estava certo. Fazer alguma coisa com um urso com um galho. Claro, você estava certo, usando a cabeça da melhor forma possível. É isso. E a outra coisa que eu me lembro é escutar vocês. Tommy! Eu ouvi vocês me chamando e acordei. Foi naquele dia que provei minha habilidade a mim mesmo. E desde então ninguém mais me convenceu de que não posso fazer o que faço. Bom, sem ele podiam estar procurando pelos meus ossos, né?